Eu penso que no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, não ficou exemplificado aqui uma das funcionalidades que já está implementada, que é o facto de nós podermos adicionar um utilizador com mais do que um tipo de perfil. Quando nós clicamos em Novo Utilizador, nós temos aqui no Profile a possibilidade de adicionar Admin, Moderator e User. E esta circunstância de nós podermos adicionar vários papéis distintos a um determinado utilizador, tem depois a possibilidade, ou permite depois a possibilidade de nós podermos fazer com que esse utilizador tenha ou não tenha acesso a determinadas áreas da nossa aplicação. Eu vou apenas fazer aqui um exemplo. Se eu colocar aqui um teste, e a password teste, depois teste também ali na password, para repetir, depois vamos colocar aqui teste também, o e-mail para teste, e se eu colocar todos, isto é, todos os tipos de perfis e clicar em adicionar, o que vai acontecer então é que este novo utilizador que eu coloquei aqui vai ter o perfil de administrador. Porquê? Porque a determinada altura, dentro de toda a lista de perfis que ele tem, aparece o perfil de admin. Ora, se nós formos verificar aqui no PHP MyAdmin, nós vamos ter a possibilidade de verificar que na tabela de utilizadores, este utilizador teste que eu acabei de adicionar, tem então aqui um conjunto composto de perfis. E o facto de eles estarem aqui, ou ter aqui o admin, e poderíamos ter o admin guardado até aqui numa outra área, poderemos testar já isso de seguida, alterando manualmente aqui, ele automaticamente vai ser interpretado como sendo administrador, mas também como moderador e como user normal. Okay? Então, se eu fizer aqui um duplo clique e, por exemplo, alterar o admin para o final da minha tabela, okay? Desde que estejam todos os elementos separados por vírgulas, vamos agora testar para verificar aqui, refrescando, se o ícone de perfil vai ser alterado. Reparem, eu refresquei e não há qualquer problema. Temos então o nosso utilizador teste com vários perfis de utilizador. Ora, o que é que nos falta fazer aqui? Bom, falta-nos eliminar o utilizador, falta-nos editar o utilizador, mas falta-nos também ter este cuidado, que é o seguinte, reparem, nós temos aqui então, por exemplo, o username João e o teste Gmail, que vocês podem observar aqui, está repetido diversas vezes. Porquê? Porque não foi colocado ou acrescentado ao nosso sistema nenhum mecanismo para detectar se já existe um utilizador com o mesmo username ou com o mesmo endereço de e-mail registado. Isto é extraordinariamente importante, principalmente no que diz respeito aos endereços de e-mail. Porque se depois nós vamos ter então um sistema para recuperação de passwords, o que vai acontecer, eu vou aqui colocar o users, se eu tiver aqui um sistema para recuperar uma password, se eu estou a pedir um e-mail, o que vai acontecer então é que eu devo ter apenas um único e-mail por cada conta do utilizador. Então vamos aqui regressar ao nosso código e no local onde nós fazemos aqui a adição do novo utilizador, já temos algumas verificações. Verifica se vieram os dados corretos, isto é, se todos os campos vieram preenchidos, verifica se as passwords coincidem e verifica se pelo menos existe uma checkbox checada para as permissões. Ora, posto isto, não fizemos aqui um conjunto mais alargado de verificações, aquelas que dizem respeito às verificações de base de dados. Então, neste caso, nós vamos verificar se já existe um utilizador, ou um user, com o mesmo username ou e-mail, ok? E nós temos que ter sempre muito cuidado na forma como informamos o nosso administrador ou o nosso utilizador com permissões para adicionar utilizadores. Devemos ter sempre muito cuidado nas mensagens que nós apresentamos aos utilizadores. Porquê? Porque se nós formos dizer, já existe um utilizador com esse nome, ou já existe um username com esse e-mail, etc. Neste caso concreto não será grande problema, mas noutras circunstâncias nós poderemos estar a indicar que já existe um outro utilizador com um determinado tipo de identificação que está registado na nossa plataforma. E isso pode causar alguns embaraços, no sentido em que, se nós formos tentar registar uma nova conta de utilizador com um nome de utilizador que nós pensamos que será o mesmo nome utilizado por um colega nosso, o que pode acontecer é o sistema estar-nos a dizer que esse colega nosso já está registado. Okay? Então,
nós podemos simplificar ou de alguma forma abstrair um bocadinho a mensagem, dizendo que não é possível registar esse utilizador porque já existe um registro com dados semelhantes, ou com dados iguais, ou com dados conflituosos, ok? Bom, mas isto é apenas uma reflexão. Vamos aqui fazer a implementação. O que nós vamos fazer aqui é pedir ao nosso model, que eu vou agora copiar e passar cá para fora. Portanto, este já não tem necessidade de existir aqui, porque eu vou começar a pedir informações a este model. E uma das informações que eu quero pedir é perguntar se já existe um utilizador com o mesmo username ou com o mesmo e-mail. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, aqui antes do add new user, eu vou colocar um public function check existing user. Okay? Se calhar o nome não está exatamente o mais interessante, mas eu penso que dá para entender o que é que se pretende aqui. Verifies if there is already an user with the same username or email address. Okay? Portanto, estamos a perguntar se já existe um utilizador com o mesmo username ou email address, o endereço de e-mail. Então vamos colocar aqui assim, results é igual a model, ou neste caso model, e vamos colocar aqui check existing user. Ora, obviamente que os dados que vão ser passados lá para o interior deste model, que aqui está, ok, são os mesmos dados que vêm pelo post. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos aqui e que vai ser guardado aqui nos results, vai também estar disponível aqui. Portanto, nós temos aqui o request e vamos passar tudo isto para dados, ok? Portanto, aqui assumimos que em dados estão os dados que foram preenchidos no formulário. O que nós vamos perguntar agora é o seguinte, vamos colocar aqui uns parâmetros, params é igual a array, e dentro destes parâmetros nós vamos passar o username e também a password. Então vamos aqui fazer o seguinte, o primeiro parâmetro será o dados, e agora vamos ter que ir buscar então o text username, ok, vamos colocar ali, e vamos também colocar o email, text email. Ora, neste momento temos então já os parâmetros necessários para verificar se existe já um utilizador com estes dados. O que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos pedir à nossa base de dados, portanto, nós temos aqui um return, ok, return aqui, return do this database query. Da query que nós vamos já colocar ali, nós vamos colocar um get result do tipo array, obviamente apenas para depois do lado de lá, do lado do controlador, contarmos se existe ou não existem dados. Então nós vamos colocar aqui na query select, vamos colocar assim simplesmente select id user, que eu penso que será o ID de utilizador. É a única coisa que nós necessitamos, é apenas retornar um valor, porque se for encontrado, então significa que ele vai preencher as linhas de resultados retornados. Então nós temos aqui select id user from users, where username é igual ao primeiro parâmetro, or email igual ao segundo parâmetro. Vamos colocar aqui os params e, portanto, estamos a perguntar se existe ou se não existe. Ele vai devolver um array que poderá ser, neste caso concreto, um array vazio. Ora, onde é que nós vamos verificar então a existência do utilizador? Vamos verificar aqui depois no resultado. Então, if result, e depois já vamos fazer ali uma alteração que é importante, isto é, isto se count de result.
for diferente de 0, isto é, se existirem resultados daquela query, então nós vamos ter aqui a indicação, eu peço desculpa de estar aqui a enganar-me sistematicamente nos caracteres, porque é o que dá, de facto, trabalhar com diferentes sistemas operativos, neste caso com o Mac e depois passar para o Windows. Ora, vamos então colocar aqui um erro. Error é igual, ok? Vamos colocar já existe um utilizador com esses dados, ok? Vamos colocar assim desta forma. Bom, eu coloquei aqui a mensagem de erro, mas eu deveria também verificar se existia um erro desta forma. Para evitar que estas condições tenham que ser analisadas, no caso de já existir um erro para trás, eu devo sempre colocar aqui if error, diferente de, ou melhor, igual a vazio. Então eu vou colocar aqui um erro assim, ok? Ou melhor, uma análise aqui dentro. Da mesma forma que vou fazê-lo aqui, isto é, eu só vou ter a necessidade de fazer esta verificação se de facto não existir nenhum erro para trás. Então vamos fazer aqui um Ctrl V para colocarmos ali esta verificação e depois vamos fechar aqui as chavetas, ok? Então, só depois de tudo isto corrido e verificado que não existe erro, isto é, que o erro é igual a vazio, é que ele vai adicionar um novo utilizador. O que nós fizemos aqui foi basicamente dizer que, ou pedir para que nos informem se já existe um utilizador com os mesmos dados. Vamos fazer a experiência da seguinte forma. Eu vou eliminar todos os utilizadores que aqui estão, exceto o primeiro, ok? E como será expectável, o que vai acontecer agora é que quando eu adicionar um utilizador, o ID do user já não vai ser o 3, vai ser para aí o 6 ou o 7, não há qualquer problema. Depois eu vou-vos explicar como é que vocês podem fazer um reset ao sistema de auto-incremento. Então o que nós vamos fazer aqui é entrar com o João, AAA, vamos entrar aqui na gestão de utilizadores. Temos apenas um utilizador, vamos colocar aqui um novo utilizador e vamos experimentar dar-lhe o nome de João. Eu vou colocar a mesma password, não tem qualquer problema, poderia ser outra qualquer. O que importa de facto é que o sistema não me permita. Eu vou colocar aqui inclusive um fff@gmail.com. Portanto, não é pelo endereço de e-mail que o erro irá aparecer, será pelo facto de o username já existir. Vamos deixar ficar tudo isto como está, vamos clicar em adicionar e, reparem, já existe um utilizador com esses dados. Vamos testar então com o username diferente, pode ser a Joana, ok, vamos colocar aqui Joana, mas vamos utilizar o mesmo endereço de e-mail que o nosso utilizador já existente tem, e que neste caso é o teste@gmail.com. Ups, peço desculpa, vamos aqui novamente. Então, vamos usar o teste@gmail.com e eu, quando for fazer aqui o adicionar, já existe um utilizador com esses dados. Bom, falta apenas colocar aqui a Ana. Vamos usar aqui o fff@gmail.com, porque já aqui está. Vamos até colocar moderador e user, adicionar e está então feito este sistema. Nunca se esqueçam de implementar este tipo de verificações. Reparem que nós perdemos aqui sensivelmente 14 a 15 minutos a fazer esta implementação, mas ela é absolutamente fundamental para impedir que o nosso sistema possa acidentalmente permitir o registro de utilizadores com o mesmo username ou com o mesmo endereço de e-mail. E quando existirem outros dados que são únicos, essas verificações também devem ser feitas. Podem ser feitas todas dentro da mesma função, ok? Check existing user, ou verificar um utilizador já existente, mas podem ser feitas em funções distintas, dependendo do grau de complexidade de dados que vocês guardam na vossa base de dados. Apenas antes de terminar este vídeo, verificarmos então aqui o seguinte. Se eu agora refrescar aqui os resultados, obviamente vai aparecer aqui então a Ana, e como vocês podem verificar tem aqui o 7. Se nós quisermos fazer aqui uma recuperação do sistema de auto-incremento, isto é, se eu agora apagasse aqui, fizesse um delete
e fosse acrescentar mais um novo utilizador, ele passaria a ter o ID user igual a 8. Então o que nós podemos fazer aqui, e se eu quisesse agora, imaginem, ter aqui mais utilizadores e ter eliminado, e o último que está aqui é o 7, e quisesse reforçar que o auto-incremento deveria começar a partir do 8, eu deveria fazer simplesmente isto, ir aqui à parte do SQL, fazer aqui um alter table, users, e colocar o auto-increment igual a 8, ok? E se nós agora fizermos aqui um go, ele vai dizer, ok, return an empty result, portanto não houve um resultado com retorno de valores, mas de facto o que eu estive apenas a reforçar seria então que o próximo utilizador iria ter um ID 8. E volto a frisar, neste caso eu fiz isto desta forma, porquê? Porque se eu tivesse adicionado mais utilizadores, o 8, o 9, o 10, o 11, e depois os tivesse eliminado, eu queria que o próximo utilizador começasse pelo 8. Fica aqui apenas esta dica para quem quiser ter este preciosismo à medida que vai desenvolvendo a sua aplicação.